Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Amanhã também temos às 7 da manhã em São Paulo e depois evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E uma bênção especial para todas as mamães. Todas as mamães estão convidadas a estar entre nós e eu creio que será uma bênção para todos nós. Todos nós seremos muito abençoados nesse domingo, eu creio nisso. Dia das Mamães. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 50, no 20 e 21. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, quem falou isso foi o José, ficaram apreensivos, com medo de que José se vingasse deles. E estavam já sofrendo por antecipação. E aí José, um homem de Deus, amável, generoso, misericordioso, que praticava o amor e o perdão, uma lição de vida para nós, olhou para eles e disse: ei, vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem, porque tudo isso fazia parte de um propósito. E os tranquilizou, falou amável com eles, amavelmente, e disse: eu vou sustentar vocês, vou cuidar de vocês. Vocês não têm com o que se preocupar. Primeira coisa que eu quero mostrar para você. A Bíblia diz, eu não sei nem quantas vezes, pague o mal com bem. Isso é uma lição uma lição de vida e de sabedoria. Sabedoria é fazer boas escolhas. E eu vou dizer uma coisa para você de verdade. Seja qual for a situação da sua vida, pague o mal com bem. Se alguém planejou mal contra você, não tente se vingar dele. Deixa Deus te vingar. Até porque nenhum de nós jamais vamos conseguir fazer uma justiça bem feita. Ninguém consegue fazer justiça. Só Deus. Por mais que você tente se vingar, isso vai só piorar. E Deus não vai te abençoar. Mas Deus não. A Bíblia diz que Deus é o nosso vingador. A Bíblia diz que Deus sabe fazer justiça. E que Ele julga a causa do pobre e do oprimido. Então, seja qual for a situação da pessoa, se ela foi injustiçada, se ela foi oprimida, se ela foi lesada, Deus vai trabalhar em favor dela. E Deus nos vinga de uma maneira que só Deus conseguiria. Ninguém. Eu creio que cada vez que uma pessoa, quanto mais uma pessoa depende de Deus, cada situação que ela se encontra de injustiça e ela deposita nas mãos de Deus,
aquilo volta para ela em grande benefício. Então, toda vez que você tem uma boa atitude diante de perseguições, injustiças, você está dando condições para Deus te vingar. E é Deus que nos vinga. Porém, nós não devemos nem ficar preocupados com essa justiça, porque ainda que você não pedisse, Deus faria. Porque Deus é a própria justiça. Então, eu digo uma coisa para você, te oriento assim. Não fique pensando em justiça, que Deus vai... eu preciso ver Deus fazer justiça. Se liberta disso. Não fique esperando essa vingança. Vá vivendo a sua vida de forma saudável. Porque ela vai chegar. Às vezes vemos algo chegar mais cedo, algo mais tarde, mas sempre chega. Porque tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Então, Deus vingou o José de uma maneira, e eu penso que a forma que Deus trabalhou na vida do José foi incrível, porque José foi altamente exaltado. Ele foi exaltado. Ele foi honrado, ele foi promovido por Deus. Sabe? Numa posição, ele foi colocado numa posição tão alta que os irmãos se curvaram diante dele. Os irmãos tiveram medo dele. Os irmãos que um dia pensaram em matá-lo, jogaram ele no poço, venderam ele para os ismaelitas, colocaram ele numa situação de dor, de aflição. Ele era só um garoto e foi vendido como escravo, foi para uma terra estranha, arrancado do seio da família. Depois da casa, onde ele era escravo, na casa do Potifar, ele foi parar numa prisão. Mas tudo isso começou lá atrás, quando os irmãos dele, por inveja, por ciúme, por maldade, não só eles pensaram em matá-lo, como jogaram ele num poço. Ele pediu para que os irmãos não fizessem aquilo com ele. Os irmãos não ouviram. Depois venderam o próprio irmão como escravo. Venderam. Se você analisar profundamente, os irmãos foram muito perversos. Mas à medida que o tempo passou e José teve uma boa atitude, confiando em Deus, esperando por Deus, Deus o promoveu, Deus o justificou. E chegou o tempo em que ele se encontrou com a família novamente. E agora ele era o poderoso do Egito, exaltado, por cabeça, honrado, sábio. Tinha feito um trabalho excelente naquele país, era respeitado no país. E pela sua administração, o mundo dependia do Egito, porque por causa da administração do José, o Egito se tornou o celeiro do mundo. E o José pôde apoiar a família, ajudar a família, cuidar da família. E quando o pai dele morreu, os irmãos ficaram apreensivos e pensaram, agora ele vai vingar, porque ele vai se vingar de nós. Porque essa é a cabeça de gente que nunca teve uma mudança interna. Elas medem os outros por elas. Elas julgam os outros por elas. Porque certamente eles seriam capazes de se vingarem do José se tivessem numa situação oposta, se fosse o José que tivesse feito aquilo com eles. Eles seriam capazes, mas José falou, não. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas eu entendi que isso era um propósito. Deus transformou todo o mal que vocês fizeram para a minha vida, contra a minha vida, em bem. E agora,
fiquem em paz. Eu vou cuidar de vocês, vou sustentar vocês, vou abençoar vocês. Gente, isso é forte demais. Deus está dizendo a você que Ele vai transformar em bem todo o mal que foi feito à sua vida. Toda dor que você passou, Ele vai transformar em alegria. Deus vai te recompensar com dupla honra. Ele vai encher a sua boca de riso. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai transformar a maldição em bênção. Ele vai transformar o mal em bem. Todo o mal que fizeram, que planejaram contra você, Deus vai transformar em bem. Deus vai te honrar. Deus vai te promover. Deus vai te exaltar. Deus vai te erguer. Deus vai te vingar. E sabe o que Ele espera de você? Que você retribua todo esse mal com bem. Que você pegue o exemplo do José. Porque o José disse exatamente isso. Eu entendi que esse era um propósito. E Deus transformou o mal em bem. E eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. O que depender de mim, eu vou abençoar a vida de vocês. Então Deus está dizendo o seguinte. Ele vai transformar todo o mal que foi feito em bem. E Ele espera que com esse bem, você entenda que tudo na vida é um propósito. Tudo nos leva a crescer. Tem pessoas que cruzam a nossa vida que elas acham que elas estão acabando com a nossa vida. E, na verdade, elas estão trabalhando dentro de um propósito, elas estão fazendo parte de um propósito de Deus, para que Deus venha nos promover. A verdade é que muitos dos que tentaram nos prejudicar só contribuíram para o nosso bem. Só contribuíram. Porque a verdade é que na vida do justo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não contribui para o bem de todo mundo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, contribui para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que foi feito contra a vida do José, tudo que foi feito contra a vida do José, contribuiu para o bem dele. Contribuiu. Olha só isso aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluia. Limpa o seu coração se ele está ferido. Perdoa. Faça o que você está aprendendo com Deus. Aprenda com José. Faça o que é certo. Faça o que é certo diante de Deus. Planta uma boa semente. Seja fiel a Deus. Entenda as coisas como um propósito divino. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Quando nós passamos a andar com Deus, em tudo há um propósito. Deus está naquilo. Deus estava naquela situação tão complicada da vida de José. Pode acreditar, essa situação difícil que você está vivendo, Deus está nisso. E Deus vai reverter isso, e o nome dele vai ser glorificado. E Deus espera que você tenha a mesma atitude do José. Que você entenda os planos de Deus. Que você pague o mal com bem. Que você fale amavelmente. E que você abençoe aqueles que te fizeram muito mal. Porque José abençoou, ele usou uma expressão,
eu sustentarei vocês e seus filhos. Você sabe por que que ele disse isso? E porque ele disse e porque ele podia. Ele disse isso porque ele podia. Porque ele era o governador do Egito. Ele tinha condições de sustentar não apenas todos os irmãos e os filhos, mas muito mais. Ele era uma pessoa abençoada de todas as formas. Foi abençoado com saúde emocional, porque nada daquilo o amargou, com saúde mental, uma mente criativa, com uma sabedoria maravilhosa e com riqueza. Ele era o governador, foi colocado como governador do Egito. Ele se tornou um homem rico, muito próspero, cheio de posses. Entendeu? Os irmãos dele não tinham o que ele tinha. Os irmãos dele tentaram prejudicar a vida dele, mas só contribuíram para o bem dele. Eles tentaram, mas aquilo só alavancou a vida do José. O preço foi alto? Foi. Ele teve que resistir muito? Teve. Mas qual foi o final? O final foi maravilhoso. O final foi glorioso. O final foi de bênção. Exatamente isso. Deus transformou o mal em bem, a maldição em bênção. Como a Bíblia diz, o final é melhor do que o início. O final do José foi maravilhoso. O início dele ali foi muito difícil, mas o final foi maravilhoso. Foi exaltado, era reverenciado naquele país. Um homem espetacular. Então, Deus está lhe prometendo aqui hoje que Ele vai transformar o mal em bem na sua vida. A maldição em bênção. Tudo que foi armado para te prejudicar, todos os planos do mal contra você vão cair por terra. Tudo que planejaram contra você não vai permanecer. E ainda vai ser revertido em seu favor. Tudo vai ser revertido em seu favor. Preste muita atenção no que Deus está falando com você. É uma palavra profética para o seu coração. Deus vai fazer uma obra na sua vida inacreditável. Talvez você sofreu uma grande injustiça. Mas essa injustiça vai contribuir para o seu bem, para o bem de muitos, e só vai te levantar. Essa injustiça vai ser transformada numa grande promoção. Porque Deus vai te erguer muito. Levanta o teu espírito, confia em Deus e espera por coisas grandiosas na sua vida. Porque Deus está prometendo aqui hoje que Ele vai te honrar, Ele vai te promover, Ele vai te justificar, Ele vai te justificar diante dos seus inimigos. E Ele espera que você tenha a mesma capacidade do José de abençoar alguns desses, que talvez até da sua família, porque eram os irmãos dele. E ele falou amavelmente e abençoou com a vida deles de todas as maneiras e financeiramente. E por que ele abençoou? Porque ele tinha condições, porque ele tinha poder para isso. Ele tinha condições de abençoar. E todos eles foram beneficiados por José. Deus quer te usar para beneficiar muitas pessoas. Deus quer te usar para beneficiar até inimigos. Deus quer te usar. E isso é maravilhoso porque os irmãos tiveram que se curvar, eles se curvaram diante do José, dependeram do José, se humilharam diante do José, reverenciaram o José que um dia eles trataram como nada. Mas tiveram que reverenciar um homem que se tornou um dos homens mais poderosos de todo o mundo. É isso que Deus faz.
na vida daquele que espera por Ele, que depende dEle, que confia nele. Ele justifica, Ele promove, Ele exalta, Ele honra. E é o que Ele está prometendo fazer na sua vida. Ele vai te honrar. Planejaram o mal contra você, mas Deus vai reverter em bênção. Pague o mal com bem. Não alimente nenhum sentimento no seu coração, porque essa situação, ela veio na sua vida para te levantar. Se você não se desviar do caminho certo, como José, isso só chegou na sua vida para te promover. Eu sei que possivelmente uma situação dolorosa, especialmente situações de injustiça, creio que a maior dor que há é a da injustiça. Quando você é injustiçado, você não merece aquilo. Você não tem, aquilo você não merece. Você pode ter muitos defeitos, mas aquilo, às vezes, são coisas que as pessoas fazem, que elas falam, que não tem sentido. Né? E a dor da injustiça, ela sangra o coração. Mas Deus vai te curar completamente e vai te recompensar, te promovendo, te exaltando. Tudo que foi planejado contra você vai ser transformado em bem, vai voltar em seu favor. Vai voltar tudo em seu favor. Espere por dias gloriosos, porque é o que Deus tem com você. Se crê e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida, que talvez vive um momento difícil, talvez a dor da injustiça, talvez o coração sangra, eu não sei. Mas o Senhor enviou essa palavra de poder para ela, uma palavra poderosa, de conforto, de cura. Uma promessa de grandes vitórias, de dias gloriosos. Passa do teu sangue sobre ela, que essa dor, meu Deus, seja agora sarada, que ela seja curada, que ela receba o conforto, que toda essa força que pesa a vida dela saia, que essa dor, essa angústia saiam em nome de Jesus, que ela seja curada da cabeça aos pés, corpo, alma e espírito, que ela receba força, vida, conforto, que as lágrimas sejam enxugadas, toda lágrima dos olhos dela, eu sei que serão enxugadas. O Senhor vai enxugar toda a lágrima dos olhos dela. O Senhor é o Deus que sara esse coração, limpa essa alma agora, passa bálsamo agora. Eu peço um renovo, eu peço cura, eu peço libertação, eu peço restauração total para a vida dessa pessoa. Que ela seja completamente sarada e abençoada agora. E que permaneça alegre, convicta, confiante, que o Senhor prometeu a ela transformar todo o mal em bem. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e mudanças na vida de cada um. Que o enfermo seja curado em nome de Jesus, o oprimido liberto,
tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. As amarras do mal eu quebro em nome de Jesus. Toda a força do mal que tem impedido e bloqueado o caminho dessa pessoa sai agora. Eu determino vitória para cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço a resposta para cada um que ora comigo agora, que seja feito conforme a fé dessa pessoa. Ó Deus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Peço abundância, prosperidade, sonhos realizados, portas abertas, milagres na vida de cada um desses fiéis que tem nos apoiado no programa. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu creio que ela será abençoada. Quantas pessoas que têm testemunhado que após semearem no programa Mudança de Vida hoje, foram muito abençoadas. Gostam até de usar a expressão que nunca mais faltou dinheiro. Então, talvez essa pessoa ainda não tomou essa decisão, que ela tome. Porque quem planta, colhe. Se ela passar a plantar, ela vai ser abençoada. Que ela tome essa decisão, porque nós precisamos. Levanta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vida esteja chegando. Mudança, transformação, justiça, cura, renovo, mudança total, promoção, honra. Eu abençoo todos, a cada um que ora comigo. Em nome de Jesus Cristo, que recebam a tua bênção e a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e nós daremos uma bênção especial para todas as mamães. Em todos os nossos templos, dia das mamães, domingo, nós daremos uma bênção especial. Deus abençoe muito a sua vida, fique com Jesus em paz, mantenha confiança, sorria, mas sorria mesmo. Alegre-se no Senhor, alegrai-vos sempre, diz a Bíblia. Mantenha paz. Deus é com você. Ele vai transformar o mal em bem. Fica com Jesus, tenha um bom dia. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.